Primeira coisa, então, que a gente vai conversar é em relação a rastreamento. Existe indicação de fazer rastreamento em mulheres assintomáticas para clamídia e para gonococo? A paciente chega, né, no nosso consultório e diz assim: doutora, eu queria fazer aí exames de ISTs. Elas falam muito isso, né? E aí a gente já sabe, né, que tem que pedir HIV, a gente sabe que tem que pedir sífilis, hepatite B, hepatite C, mas aí quando chega a clamídia e gonococo, a gente fica e aí, né? Será que eu devo solicitar? Será que eu não devo solicitar? Como que eu solicito? Então, gente, olha só, a última diretriz do Ministério da Saúde, que foi publicada em 2022, que é uma diretriz que está muito bem escrita. É uma diretriz que eles têm que analisar não só o impacto da clamídia e do gonococo, mas eles também precisam avaliar, do ponto de vista de saúde populacional, como que a gente deve abordar e qual que é o melhor método, né, para a gente abordar. Então, o que essa diretriz oficial, essa diretriz brasileira oficial traz para a gente como recomendação? Que todas as gestantes com menos de 30 anos, elas devem rastrear clamídia e gonococo. É uma informação nova, né? Uma informação que a gente às vezes ficava, né, na dúvida, né, se a gente deveria solicitar ou não. Então, o Ministério da Saúde trouxe essa recomendação, que se chegar uma gestante lá no seu pré-natal, ela tem menos de 30 anos de idade, você sim deve rastrear clamídia e deve rastrear gonococo. Outro grupo populacional que se recomenda que seja rastreado. Aquela pessoa que você fez um diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível. Digamos que ela chegou lá no seu ambulatório, no seu consultório ou no posto de saúde que você está atendendo e você fez um diagnóstico de sífilis, né? Você recém fez um diagnóstico de sífilis. Ou você fez um diagnóstico de cancro mole, né? Ou uma tricomoníase, qualquer tipo de infecção que seja sexualmente transmissível, a gente precisa sim fazer o rastreio de clamídia e de gonococo. Então, gestantes com menos de 30 anos, pessoas que fizeram um diagnóstico de IST, se recomenda sim fazer rastreamento de clamídia e de gonococo. O outro grupo populacional são aquelas pessoas que fizeram um diagnóstico de HIV. No momento que você fez um diagnóstico de HIV, deu o diagnóstico de HIV para aquela paciente, você deve também rastrear, no momento, né, desse diagnóstico, você já vai rastrear clamídia e gonococo. É um grupo populacional que tem indicação de rastrear. Então, gestante com menos de 30, pessoas com diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível e pessoas com diagnóstico de HIV. Tudo no momento do diagnóstico, né? No momento que eu fiz o diagnóstico, eu já vou rastrear clamídia e gonococo. O outro grupo populacional que o Ministério da Saúde recomenda que faça rastreamento de clamídia e de gonococo é aquela pessoa que tem indicação de usar profilaxia pré-exposição para HIV, a famosa PrEP, né? Então, se você tem lá uma população que precisa, né? Digamos que é uma paciente que ela está constantemente aí exposta ao risco, porque essa paciente ela tem relação aí com uma pessoa sabidamente positiva para o vírus HIV, e essa paciente ela está em uso, né, de profilaxia pré-exposição, ela precisa usar profilaxia pré-exposição. Então, essas pessoas, né, essa população que tem indicação de profilaxia pré-exposição, que está em uso de PrEP, o Ministério da Saúde recomenda, olha só, que seja rastreado clamídia e gonococo semestralmente. Então, diferente de quem teve um diagnóstico recente, né, de uma IST, que é só no momento do diagnóstico, ou um diagnóstico recente de HIV, que é só no momento do diagnóstico. Se a pessoa está em uso de PrEP, ela tem indicação de rastrear semestralmente clamídia e gonococo. E o outro grupo populacional é pessoas que têm indicação de profilaxia pós-exposição. Então, se a pessoa tem indicação de fazer profilaxia pós-exposição, né, seja por uma violência sexual, seja porque acabou se expondo ao risco, né, exceto aqueles casos de acidente de trabalho, né, acidente com material biológico. Então, se a pessoa tem indicação de usar profilaxia pós-exposição, também o Ministério recomenda que seja feito o exame, né, para rastrear clamídia e gonococo.
Isso é super importante, porque se a gente for pensar assim do ponto de vista populacional, né, muita gente olha para essas recomendações, né, olha essa, na verdade eu fiz um resumo da tabela, né, que tá na diretriz brasileira oficial, que foi publicada pelo Ministério da Saúde, mas muita gente olha para isso e pensa assim, mas eu acho que tem outras pacientes que também são pacientes de risco, né? E realmente existe, né? A gente sabe que tem muitas pacientes que não se encaixam em nenhum desses critérios, mas é uma paciente jovem, né? Que tá tendo múltiplas parcerias, uso irregular de camisinha. Aí vai muito do nosso julgamento clínico. É aquilo que eu sempre digo, nós médicos. Nós, não só médicos, né? Todos nós profissionais da saúde, a gente tem que ter aquele julgamento clínico, né? Para saber quais são as pessoas que vão se beneficiar de fazer o rastreamento também. Elas vão estar fora desses grupos, mas assim, a gente pode flexibilizar, né? Vai muito do nosso julgamento clínico, isso. A gente pode flexibilizar. Se eu tenho lá uma paciente super jovem, né? Que está super exposta porque ela tem relação com múltiplas parcerias, uso super irregular de preservativo, ela te conta isso na consulta, né? Que às vezes usa, às vezes não usa. Talvez essa paciente seja uma que a gente possa também rastrear. Não está na diretriz, né? Não é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde, mas a gente pode, né, no bom senso, incluir essa paciente também. Então, as que estão oficialmente, né, na diretriz são as gestantes com menos de 30 anos de idade, aquelas pacientes, né, que tiveram diagnóstico recente de uma infecção sexualmente transmissível, então por ocasião do diagnóstico de uma IST, você rastreia também clamídia e gonococo. Pessoas com diagnóstico recente de HIV também, você rastreia, né, clamídia e gonococo. E as pessoas com indicação de PrEP, profilaxia pré-exposição, vai rastrear semestralmente clamídia e gonococo. E pessoas que tiveram, né, uma exposição e tem indicação de fazer profilaxia pós-exposição, a gente também vai fazer aí o rastreamento. Mas podemos flexibilizar conforme for o relato de cada paciente. Acho que a beleza, né, da gente poder ser profissional da saúde e poder ter um entendimento para, às vezes, flexibilizar cenário a cenário, caso a caso, ela deve ser usada, né? Então, esse nosso bom senso, esse nosso juízo crítico e julgamento clínico, ele precisa ser usado, né, para a gente poder beneficiar aí a nossa população.